Fala rapaziada, meu nome é Ricardo Moreira, estou aqui para dar uma dica para você que está vindo aqui para Brisbane, capital de Queensland, na Austrália, essa cidade maravilhosa, que infelizmente eu estou deixando, né, por motivos pessoais, tenho que voltar para Brasília e estou embarcando daqui algumas horas, mas resolvi gravar esse vídeo para você. Eu acho que é muito bacana, né, todo mundo que vem para cá e que tem essa iniciativa, né, que tem essa possibilidade de compartilhar suas experiências, eu acho muito válida e eu estou, né, agora fazendo a minha parte, vou deixar a minha dica, as minhas sugestões. E antes de mais nada, eu queria avisar para você que eu não sou especialista nessa coisa de vídeos, apesar de trabalhar com produção de visual, sou editor de vídeo, sou jornalista, sempre gostei de trabalhar mais por trás das câmeras, vendo, né, as coisas acontecerem. E outra coisa é o seguinte, essas dicas que eu vou dar para você, elas não são regras, obviamente, então por favor faça o seu dever de casa, pesquise, né, sobre as coisas que eventualmente te chamarem a atenção aqui antes de você tomar alguma decisão, tá? Se você já fechou as malas, se você ainda está decidindo, eu acho que são muito bacanas essas dicas para você que está vindo para cá agora. Vamos lá, numa ordem cronológica. Se você chegou aqui em Brisbane, tá? A primeira coisa que eu sugiro para você fazer assim que você chegar, tá? Tente baixar um aplicativo chamado Translink, que é um aplicativo que vai te dar todas as rotas de ônibus, as linhas de ônibus que funcionam aqui em Brisbane. O sistema de transporte público aqui, na minha opinião, é fantástico, é maravilhoso. Por outro lado, é caro. Tá? Eu, por exemplo, aqui onde eu moro, que é em Indurupilli, um subúrbio a uns 15 minutos mais ou menos de ônibus do centro da cidade, eu gasto cada viagem quase $4. Então você calcula aí quanto que fica no final do mês, aliás, no final da semana, com o transporte público. Mas o transporte público aqui é muito bacana. Baixa o Translink no seu celular para você não ficar perdidaço aqui logo no seu primeiro dia, porque certamente você vai precisar andar de ônibus se você mora num subúrbio mais afastado. Outra coisa é você, de imediato, assim que você chegar, procura uma banca de revista e compre o GoCard. GoCard é um cartão que você vai colocar dinheiro e vai poder passar lá no ônibus. Tá? Você passa quando você entra no ônibus e você passa quando você desce. Se você não passar quando você descer, você vai pagar, se não me engano, $10. Se você usar o GoCard durante toda a semana, no final de semana, você não paga, tá? Se não me engano, acho que são 9 vezes, você utilizar 9 vezes, no final de semana você não paga, tá? E quanto mais distante você for da cidade, mais cara vai ser a passagem de ônibus. Aluguel. Aqui o aluguel a gente paga por semana. No meu caso, vivendo numa homestay aqui em Indurupilli, uma casa muito bacana, eu divido o quarto com uma outra pessoa, um chileno, eu pago $150, eu pagava, né, porque eu estou indo embora, $150 por semana. Existem outros tipos de acomodação, obviamente, tem apartamentos, né, com academia, com piscina, com área para fazer churrasco, enfim, e que eu tenho visto que a média está variando entre 150, $170 por semana. Alguns casos pode ser mais de $200, dependendo, né, do conforto que você quer e também, obviamente, do quanto que você tem no bolso para gastar, beleza? Custo com alimentação. No meu caso, eu consigo fazer uma economia maior. Eu acho que eu gastei algo em torno de, vou colocar $50 por semana. É pouco, tá? É pouco. Mas eu consegui economizar essa grana, né, comendo mais em casa, né, evitando comer fora, né, comer na rua, shopping, lanchonete, McDonald's, enfim. Se você vir para cá e quer cozinhar em casa, tem um tipo de carne que é a carne mais barata que tem, né, não é, tá longe de ser picanha, assim, a distância é absurda, mas é uma carne chamada corned beef. Esse tipo de carne, assim, é bem, assim, é ruim, tá? É uma carne de segunda, terceira categoria. Porém, se você pegar essa carne e colocar numa panela chamada slow cooker, é uma panela que cozinha, sabe, por horas e horas e horas. Você consegue transformar essa carne, que é de qualidade bem inferior, cara, numa carne super gostosa, de novo, na minha opinião. Então você coloca esse pedação inteiro de carne dentro dessa slow cooker, por exemplo, você vai sair para
para estudar, para trabalhar, aí antes de você sair, você coloca os temperos que você gosta, tá? Não precisa colocar sal, tá? Não precisa colocar sal, coloca, sei lá, alho, ervas que você gosta, um pouco de pimenta, enfim. Quando você voltar, a carne vai estar desfiando, maravilhosa para você cortar, fazer a sua marmita, enfim, a sua porção para levar para o trabalho, para a escola. Vamos lá, trabalho e escola, vamos lá. Se você veio aqui para um país, né, onde a língua é diferente da sua, parceiro, você precisa estudar, tá? Se você veio para fazer o tal do General English, certamente você vai ocupar o seu tempo de 8h30 da manhã até as 2h30 da tarde, ou se você estudar à tarde, das 4 da tarde até as 9, 10 horas da noite. Então, parceiro, se você vai para a escola, cara, utiliza aquele tempo para aprender o máximo que você puder. Tá? Adquira o máximo que você puder. Você pagou por aquilo ali, cara, não foi barato. Se você não tem um inglês bom, muitas portas não vão se abrir para você. Se você teve a chance de conseguir um emprego muito bacana, tá? Você não pode se agarrar só naquilo ali, porque o tempo muda, sabe? As coisas podem mudar de um dia para o outro. Então você pode precisar, né, de uma hora para outra, né, de um inglês se comunicar de uma forma muito melhor. E como vocês já devem saber, o inglês australiano é foda, né? O inglês australiano ele é falado muito para dentro, né? Cheio de gírias, aquelas reduções, né? Os caras pegam as palavras e reduzem a todo momento, isso é muito comum. Eu acho que só agora, depois de 6 meses com o meu inglês, é que eu comecei a entender, a ficar mais tranquilo para conversar com o australiano. Mas a minha sorte foi que eu pude vir para cá, em Brisbane, e depois de alguns meses tentando morar em vários lugares, né, tentando arrumar um lugar para ficar em definitivo, eu consegui achar essa casa aqui em Ndurupiri, cujo o responsável é um americano. O cara é falante nativo, é músico, é pai de família, 3 coisas que bateram exatamente com a minha vida. Então, no meu caso, o meu inglês pôde dar uma melhorada bacana. Então, se você vir para cá, for para sua escola, né? Se você ainda não arrumou nenhum emprego, ou se você ainda tem nenhum emprego, depois você volta para casa e, cara, só fala com brasileiro, isso vai limitar o seu avanço no inglês. Tá? Se você falar só em português, né? Ficar 6, 7 horas do seu dia falando em português, cara, isso não é bom para o seu inglês. Tá? Eu sei que é difícil, não é fácil você encontrar um lugar bacana com pessoas legais, enfim, principalmente para você morar com um australiano. Mas coloque isso na sua cabeça, coloque isso como um desafio para você, né? Vem para cá e tente, né, arrumar um lugar para ficar em que você precise, né, ser desafiado, ser testado, né? E eu tenho certeza, eu garanto para você que seu inglês vai dar uma melhorada muito bacana, beleza? Agora, com relação a emprego, tem muita gente que posta algumas coisas na internet falando sobre subemprego, tá? Fazendo aquela associação, né, de trabalhos de cleaner, trabalho de dishwasher, trabalhos de garçom e subemprego, né, e é muito comum algumas pessoas, né, pensarem, poxa, eu estou indo para Brisbane e vou trabalhar num subemprego. E tem muita gente que critica, né, essa, como é que se diz assim, essa visão, né, do subemprego. Eu vou falar uma coisa para você, subemprego existe aqui em Brisbane. Subemprego, sem sombra de dúvida, existe na Austrália, tá? O governo da Austrália também está preocupado, né, com a quantidade de australianos, cidadãos australianos que hoje estão em subempregos. Então, primeira coisa, subemprego existe aqui na Austrália, existe aqui em Brisbane. E subemprego também pode ser o serviço de faxineiro. O subemprego também pode ser o serviço, inclusive até de barista. Tá? O que é subemprego? Subemprego é uma relação desproporcional entre a sua formação, né, a sua experiência. Eu não estou falando só de formação acadêmica, pode ser a sua formação técnica. Tá? É uma relação desproporcional entre renda e atividade, o que você faz. Se você é demandado para fazer muito mais atividades do que estão previstas no seu contrato, né? Se você não ganha aquele valor que é estabelecido para aquela profissão, você está sim. Yes? Awesome. Yes, my brother? Thank you. Thank you very much. Yeah.
Perdi meu óculos em Gold Coast no final de semana, um final de semana passado aí, e uma colega brasileira mandou de volta aqui para mim. Obrigado, valeu mesmo. Então, subemprego aqui existe, tá? Você pode trabalhar de cleaner estando subdesempregado, você pode trabalhar de barista estando subdesempregado, você pode trabalhar, sei lá, como designer gráfico estando subdesempregado. Aí você pergunta assim: "Ah, mas você poderia dizer não". Cara, não é assim, todo mundo sabe que não é assim. Tá? Se a oportunidade aparece, muitas das vezes você pega aquela oportunidade, né, para poder, né, conseguir salvar uma graninha ali até você encontrar algo melhor. Então, eu estou falando para você o seguinte: você pode fazer as suas escolhas, você pode dar muita sorte de chegar aqui e encontrar um emprego que vai te remunerar devidamente. Agora, se você não tiver essa sorte, fica atento. Tá? Então, essa questão do subemprego, ela existe sim. Tá? Se você for trabalhar num restaurante, em algum lugar onde a remuneração mínima está abaixo do estabelecido pelo governo australiano, pelo governo de Queensland, então fica atento. Aí cabe a você. Tá? Vai encarar esse desafio por conta da grana? A questão é sua. Tá? Como eu falei para você, eu estou dando aqui uma experiência pessoal. Tá? Não estou colocando aqui nada que funciona como regra. Mas, de fato, subemprego aqui existe e você precisa ficar atento a isso. Uma dica é: se você tiver interesse para saber como que funciona a remuneração básica, existem duas referências. Uma é o mercado. Você vai saber com a brasileirada toda como é que funciona, né, a remuneração, como é que é a remuneração para faxineiro, para trabalhar descarregando container. Então, se você tem lá uma faixa mínima, vamos colocar assim, de $20, $18 por hora, e se você se submete a trabalhar por menos daquilo ali, a questão é sua, tá? A decisão é sua. Tá? Mas sem essa de que aqui não existe subemprego e que atividades como cleaner, como lavador de pratos não estão relacionadas a subemprego. Estão sim. Tá? Não deixa de ser emprego, não deixa de ser profissão. Tá? Mas cuidado com essa questão da remuneração, que ela em alguns casos pode ser sim desproporcional. Eu trabalhei para asiático e tive a oportunidade de trabalhar para, não exatamente australianos, para empresas cujos donos eram australianos, mas administradas por, vamos colocar assim, ingleses, outras pessoas do tipo. Você precisa ter cuidado. Assim, a minha impressão é de que asiáticos em geral, cara, arrancam couro, pagam muito, um valor muito pequeno, é uma remuneração muito pequena e definitivamente exigem muito. Tá? Pode ser que existam casos, exceções, pode ser. Tá? Mas não foi a experiência que eu tive. Tá? Então, se você for para um restaurante japonês, asiático, sei lá, indiano também, enfim, as coisas que eu ouvi não são de experiências muito positivas. Podem servir como um trampolim para você conseguir alguma coisa lá na frente. Enquanto que as outras situações que eu tive de trabalho, né, cujos empregadores não eram asiáticos, eram muito melhores. Agora vamos falar sobre a brasileirada, sobre o comportamento do brasileiro aqui em Brisbane. Tá? A experiência que eu tive foi muito negativa. Tá? Por favor, não interprete isso como uma ofensa, não leve isso para o lado pessoal, pelo amor de Deus. Tá? O que eu estou falando aqui é uma coisa baseada também muito no que a gente tem sobre estereótipo. O que é um estereótipo? É uma coisa que muitas vezes a gente fala da massa e que muitas das vezes, em 99% dos casos, pode sim valer para a massa, mas não vale para o indivíduo. Tá? Então, se você não se insere, você não está incluído nessa situação que eu vou colocar agora, por favor, não entenda como pessoal. Agora, por que eu digo que eu fiquei um pouco decepcionado? Porque eu continuei vendo aqui muitas das coisas que eu via no Brasil, que é você fechar compromisso com o brasileiro e brasileiro não chegar no horário, não cumprir com o que foi combinado, sequer entrar em contato com você para dizer que teve um problema, né, e que para dizer que não pôde comparecer num compromisso firmado. Essa questão do assumir um compromisso e não fazer com o que foi acordado foi uma das coisas que mais me tirou do sério, assim, quando eu tive contato com um brasileiro aqui. E por coisas totalmente, assim, bobas, né, entendeu? Você marcar um compromisso, né, alguma coisa para ajudar aquela pessoa e aquela pessoa não comparecer porque decidiu ir para a praia. Porque chegou tarde do trabalho e resolveu tomar um banho, foi dormir e esqueceu de te avisar que você
que não poderia comparecer naquele compromisso, ou, enfim, desculpas que, na minha concepção, não justificam a ausência, né, num compromisso que você marca. Eu não tive essa situação de australiano chegar atrasado ou não aparecer e o cara sequer ligar. Eu sei que isso é um tema bastante polêmico, tá? Não entenda isso como uma ofensa à comunidade dos brasileiros, mas infelizmente a experiência que eu tive aqui não foram alguns, foi uma quantidade boa de brasileiros em que eu tive realmente fiquei bastante decepcionado com a postura, né, como cidadão. Bom, galera, como eu falei para vocês, essas são apenas algumas dicas sobre Brisbane, tá bom? Por favor, não leve isso como regra para sua viagem, faça as suas pesquisas, tá bom? É apenas para te ajudar, mais um olhar de um brasileiro aqui em Brisbane, essa cidade maravilhosa, tá? Super desenvolvida, super recomendo para quem tem condições financeiras de vir para cá, para Brisbane, venha para cá. Porém, não se esqueça de fazer o seu planejamento. É super importante que você faça um planejamento estratégico de como se estabelecer aqui na capital de Queensland, beleza? Bom, daqui a algumas horas eu preciso pegar o meu voo com destino a Perth. E de Perth eu vou para Johannesburgo, São Paulo, e de São Paulo, enfim, eu chego em Brasília, a minha cidade natal. No mais é deixar um abraço para todo mundo. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo. Se você não gostou, quiser colocar alguma crítica construtiva, né, sobre o que eu falei aqui, beleza, tá valendo, tá bom? Um grande abraço para você, a gente se encontra.